comandos de iteração, for, né? Pode ser repetição, laço, como a gente vai ver se usa essas palavras, né? Então, nós estamos vendo três estruturas básicas. Vimos as sequenciais, que são os trechos de códigos de programação, que são sequenciais mesmo, né? O interpretador lê uma linha, depois lê a linha seguinte, a próxima e a próxima. Então, são sequenciais. Todo código tem sempre linhas sequenciais. A de seleção, acabamos de ver, que são o se ou o if, que são aquelas tomadas de decisão, que elas podem ser uma simples decisão, ou pode ser um encadeamento de decisões. Por isso tem as heterogêneas, as homogêneas, como acabamos de ver. Então, são tomadas de decisão, ou de teste, ou de seleção, né? E agora nós veremos a repetição. Repetição são estruturas também bastante importantes em programação, que permite que o programa fique, né, em um laço. Então, ele vai no final do laço, retorna para a posição inicial e fica repetindo até que algumas condições sejam alteradas. Então, repetição, iteração ou laços. Em linguagem de programação, comandos de iteração, repetição ou laços permitem que um conjunto de instruções seja executado até que certa condição ocorra. Podemos usar os seguintes comandos, for e while. Normalmente, né, aqui seria o para, né, que nós vamos usar na lógica de programação para, e o while é enquanto. A gente vai usar a nossa linguagem, né? E nós vamos usar somente, nesse slide, somente for ou para, a lógica de programação. Então, para ou for, numa estrutura de programação, ela tem um início e um final, e tem uma variável que vai ser testada, no caso, né? No caso específico do Scilab, eu já coloquei até a própria estrutura aqui, mas pode ser também encarado como forma genérica, ela vai ter uma inicialização, um passo e um fim. Enquanto não chegar no fim, nós, a cada laço, todos esses comandos que tiverem aqui dentro do for serão executados. Então, aqui nós temos a estrutura básica, que é a variável, que vai ser inicializada, vai ter um passo incremental ou decremental e um fim. E, enquanto não chegar ao fim, nós teremos os comandos sendo executados. Então, vamos começar com um exemplo. E o problema que nós temos que aqui resolver com a programação é fazer um programa que peça ao usuário entrar com 3 números. O programa deve somar os números e apresentar o resultado ao usuário. Então, esse aqui é o nosso problema que nós iremos resolver por programa. Então, como eu já falei para vocês, nós sempre usaríamos a lógica de programação porque nós precisamos entender alguns pontos fundamentais que são importantes em todos os programas que a gente vai executar em qualquer linguagem de programação. Então, basicamente, o primeiro ponto fundamental para que se faça um programa de forma correta é identificar o que serão as entradas, para poder resolver esse problema, naturalmente, né? Como é que eu vou resolver esse problema? Eu preciso de alguns dados, e esses dados estão nas entradas que serão fornecidas pelo usuário. Depois disso, eu preciso saber qual é o processamento que eu tenho que utilizar. No caso aqui é uma soma simples, né, mas pode ser muito mais complexo do que isso. E, naturalmente, também saber o que eu vou apresentar, porque o usuário, né, o programa, requer que se tenha uma saída. Então, como é que eu vou escrever essa saída para que o usuário entenda perfeitamente o resultado? De posse desses 3 pontos, né, entrada, processamento e saída, que são extraídos do problema apresentado aqui,
nós vamos escrever o pseudocódigo. O pseudocódigo ainda é um código falso, né? Não é o código ainda ajustado a uma linguagem de programação, mas é um código que estrutura a lógica de programação. E nós vamos escrever na nossa linguagem mesmo, né? Na linguagem formal, é uma linguagem que estamos usando aqui, né? O fluxograma também permite entender, é uma outra maneira de se entender, de se estruturar a lógica de programação. Ela é um pouco mais gráfica e também auxilia, de alguma maneira, o entendimento em algumas situações. Então, são duas ferramentas que poderão ser usadas para criarmos a lógica de programação. Por último, nós escolheremos uma linguagem de programação. No nosso caso, nós trabalharemos com o Scilab. Então, para aquele problema específico que a gente acabou de enunciar, a entrada é justamente ler esses 3 números que serão fornecidos pelo usuário. O processamento é realizar simplesmente a soma dos valores fornecidos, e o resultado é imprimir, né, escrever na tela essa soma. Então, baseado nisso, nós podemos escrever esse pseudocódigo, e como a gente viu, é um falso código, porque tem apenas a lógica da programação. Então, em lógica de programação, toda programação tem um início e um fim. Como será o início e como será o fim vai depender da linguagem de programação escolhida. Toda programação, todo programa de computador exige que as variáveis sejam definidas, os seus nomes e seus tipos, né, antes de serem usadas. Quase sempre isso é feito no início das primeiras linhas de programação, após o início, né? Nós temos essas primeiras linhas de definição que são muito importantes, e depois vamos continuando, né? Mas essa linha aqui é muito importante porque diz qual é o tipo, né? Nesse caso aqui, nós estamos definindo uma variável com o nome x, e ela é do tipo inteiro. Como eu já falei, o tipo da variável determina o espaço que será reservado na memória do computador. Então, o número inteiro ocupa sempre bem menos que o número real, né? Outra variável que nós estamos definindo aqui, que também é inteira, porque, observe aqui tem uma vírgula, né? Então, ela também é inteira. Mas tem um outro detalhe importante aqui, que ela é iniciada, né, com o valor 1. Então, nós estamos atribuindo aqui o valor 1 à variável. Isso aqui é lógica de programação ainda. E uma outra variável, m, que também é inteira, observem a vírgula, então todas elas aqui são inteiras, e está sendo iniciada também, está recebendo um 0. Depois nós vamos para a linha seguinte. A linha seguinte, aqui nesse caso, já é o para, já é o laço, né? Porque ele começa aqui no para e termina aqui. Então, esse é o laço que será repetido e vai depender desse comando aqui. Vai dizer quantas vezes ou até que ponto esse negócio aqui, esse corpo aqui será repetido. Então, o que é o corpo? Esse conjunto de linhas aqui, que fica entre o para e o fim do para. Então, esse negócio aqui vai ser executado até que essa igualdade aqui, né, ou esse comparativo aqui, esse operador de comparação, seja falso. Enquanto ela for verdadeiro, isso aqui será executado. Então, o que nos diz aqui essa primeira linha, né? Então, nós estamos dizendo que para o n menor ou igual a 3, faça isso tudo aqui. E fique repetindo até que o n não seja mais menor ou igual a 3. Então, observe que esse n aqui, ele foi definido aqui, no início. N vai ser iniciado com 1. Então, ele vai ter que ser iniciado aqui. Isso aqui em lógica de programação. Depois, a próxima linha é ler x, certo? Então, o programa vai ter que ler esse x de algum lugar. No caso específico nosso,
usando uma determinada linguagem de programação, nós vamos escrever um comando para que o usuário entre com esses dados. Mas o importante é que o programa tem que ler esses dados, que no caso aqui é um valor, né? Depois disso, ele vai somar aquele valor lido com M e colocar no próprio M. Observe que esse M aqui, ó, foi iniciado com 0. Isso é necessário por quê? Porque se a gente definir uma variável, simplesmente, o sistema operacional vai reservar um espaço físico da memória do computador. Esse espaço físico pode ter lixo lá de outros programas, porque o sistema operacional não necessariamente apaga a memória depois que o programa sai de lá, porque de repente pode ficar um lixo lá na memória. Então, quando a gente define a memória M, né, ou melhor, uma variável M, o sistema operacional reserva um espaço baseado no tipo daquela variável, que nós definimos como inteira, né? Então, ele vai reservar um espaço que suporte esse tamanho desse conteúdo. Então, iniciando com 0, a gente tem a garantia de que não vai existir nada lá quando a gente fizer a primeira soma, quando o programa lê do teclado. Muito bem. Depois disso, o programa, né, a estrutura, vai incrementar o N. O que é o N? O N foi iniciado com 1 e é o que vai ser testado em cada laço. Em cada volta que ele faça aqui, ele vai ser testado. Então, ele começou com 1 e aqui ele recebe um incremento. E coloca no próprio, né, vai colocar no próprio N. Então, quando ele voltar agora aqui no teste, não será mais 1, e sim será 2. Aí ele testa, 2 é menor ou igual a 3, é verdadeiro. Então ele vai ler o próximo valor, ou seja, o programa que nós escolhemos vai ter que dar uma mensagem para o usuário entra através do teclado, né? E esse valor digitado vai ficar na variável x. Essa variável x agora é somada, é acrescida ao conteúdo da variável m, que já contém o valor anterior, que já foi digitado. Então, esse x é somado e colocado, né, na variável m. Isso aqui significa que ele está sempre somando o conteúdo anterior da variável m. Né? Depois, novamente, incrementa o contador aqui, que é o nosso n, e volta e testa. No caso aqui vai ser 3, né? 3 é menor ou igual a 3, é verdadeiro ainda. Então ele volta mais uma vez aqui. Quando for 4, ele sai fora, né? Então essa é a lógica. Depois ele vem para a linha seguinte, fora do laço para, né? Ou do for, como a gente vai ver. Então a próxima linha é isso aqui. Ele vai o quê? Escrever M. Ele vai dar um jeito de mostrar o conteúdo dessa variável para o usuário. E a próxima linha é fim do programa, né? Ou seja, ele vai terminar o programa aqui, porque não tem mais nada aqui, nós não digitamos mais nada aqui. Então, isso aqui é a lógica da programação, é a estrutura básica e necessária para que um programa seja estruturado. Posteriormente, ele vai ser escrito o código-fonte específico em uma determinada linguagem de programação. Para explicar um pouco melhor, e eu vou acabar até repetindo o que eu acabei de falar, mas basicamente, a gente pode, se a gente tiver dúvida do que está acontecendo aqui, uma tabelinha pode mostrar o que está acontecendo, porque nós temos aqui, nessa linha aqui, a inicialização, né? Observe que foi inicializado essas duas variáveis, assim como a gente viu aqui, e depois nós temos as operações, e cada operação, o valor digitado é somado ao m, e o n é incrementado, né? A próxima, novamente, o valor digitado, né? Vamos supor que o primeiro é x1, o segundo é x2, o segundo é x3, aqui faltou o 3. Né? Então ele vai somando ao m, e quando chegar na última ele sai fora, né? Porque o teste aqui do para, ele só vai até 3. Aí depois ele vai imprimir, ou vai escrever o conteúdo da variável e o programa termina.
Então, aqui tem mais algumas explicações, ó, aqui é a inicialização do variável, eu coloquei mais alguns detalhes, né? Então, os passos de cada um deles, então tem umas explicações a mais ali. Aqui nós temos o fluxograma, que é o mesmo código, a mesma lógica de programação está aqui, e a gente pode perceber aqui o laço, ó, o laço repetitivo, né? Já fica mais claro aqui, porque nós temos todas aquelas inicialização ali, e depois nós temos o teste aqui, ó. Esse losango é um teste, ele vai testar uma condição ali, né? E se for verdadeiro, ele faz algumas operações que é justamente aquelas operações que estão dentro do corpo do par aqui, ó. Ele vem, incrementa e volta. E ele vai ficar nesse laço enquanto essa condição for verdadeira aqui. No momento que for falso, ele observe que ele salta o programa, né, todo o laço, e continua a executar o programa, no caso. Né? Aqui ele só vai imprimir o M, mas ele sai para um outro ponto do programa. Então, observe que essa é uma estrutura bastante importante, muito usada em linguagem de programação, que é o laço, ou repetição. Aqui tem mais algumas explicações, está fazendo essa comparativa entre fluxograma e pseudocódigo. Então, nós já fizemos isso, e você pode dar uma olhada novamente aqui nessa situação. E depois, por último, nós precisamos escolher uma linguagem de programação, né, para fazer o código-fonte. Então, o código-fonte agora, no caso, ele é um programa que a gente vai escrevê-lo com a sintaxe sintaxe de um programa específico. No caso aqui, ele foi escrito em Scilab. O Scilab, como já falei, ele tem algumas simplificações. A gente não precisa definir o tipo da variável, porque, a princípio, todas as variáveis são inteiras. Então, isso por facilidade. Já um programa, qualquer outro programa, ele vai exigir que se defina o tipo, porque ele quer economizar a memória do computador. Né? No caso, o Scilab não tem essa preocupação. O problema, o objetivo do Scilab é facilitar a programação para o engenheiro, né? Porque o engenheiro, normalmente, é uma pessoa que não é especializada em programação, mas ele, naturalmente, que ele precisa, né, de fazer alguns códigos para facilitar a vida. Então, no caso aqui, a mesma lógica de programação foi transferida para cá, ajustando a essa linguagem específica que é o Scilab. Então, nós precisamos definir, iniciar a variável m com 0. Observem que ela está fora do for. O for está aqui, ó, né? E ela está fora. Então, aquela repetição que vai acontecer com for, né, não vai iniciar novamente a variável m, porque a variável m é uma linha anterior ao for, certo? Então, aqui no Scilab, a gente trabalha com os testes dessa forma. A gente inicializa aqui, ó, observe que ela não precisou ser iniciada antes, né? Pode ser já iniciada aqui no próprio for. Ele foi iniciado com 1, o passo é 1 e vai até 3. E enquanto não chegar a 3, ele vai executar essas linhas que estão aqui abaixo, né? Ele vai usar a função input, dá uma mensagem para o usuário e fica aguardando que o usuário digite o valor que será atribuído, né, a variável x. Depois a variável x será somada ao m. No primeiro laço, o m é 0, né, então a primeira coisa que vai aparecer no m é o primeiro valor digitado pelo usuário na primeira vez. E como esse corpo do for aqui, ele vai testar novamente, vai verificar se chegou até o final. Se não chegou, ele faz novamente a mesma pergunta, incrementa e volta continuamente aqui até que o n seja 3, né? O passe de 3. No caso aqui ele vai até 3, né? Vai de 1 até 3, 1, 2, 3. E aí, chegando a 3, ele executa aquela última e sai. E
aqui no caso nós estamos usando uma função específica do Scilab, né, para imprimir uma frase na tela do computador. Então, observem que o que será impresso está entre aqui aspas, né, o apóstrofo aqui, né, tem aqui e esse outro aqui. Então, o que vai ser escrito é esse aqui. Mas observe que tem um código aqui, né, bem diferente aqui, né, que é percentual ponto 1F. Nesse local vai ser colocado o conteúdo da variável n. Vai ficar exatamente aqui, né. Por que se faz isso? Porque a sintaxe, quem desenvolveu essa função printf, fez uma sintaxe, então a gente precisa obedecer aquela sintaxe para que a função funcione adequadamente. Então, nesse conjunto de caracteres aqui, será colocado o valor o conteúdo da variável n. Esse f aqui é de float, né, de números reais. O ponto 1 significa que vai ter uma casa depois da vírgula, e um percentual ali é um caractere que identifica esse conjunto de caracteres aqui e a função dele. Tá certo? Então, eu fiz esse programa, eu acho que está aqui, vamos ver aqui. Eu vou mostrar para vocês, eu já fiz para o turno anterior, eu vou agora parar essa apresentação e mostrar para vocês o código. Então, vocês têm aqui exatamente o mesmo código. O for, quando a gente bota o mouse no for, vocês vão ver que ele destaca todo o conteúdo que vai ser repetido 3 vezes ali. E cada vez que ele passar, ele vai dar um printf aqui, ó, tá vendo? Ele vai imprimir o valor. Se eu não quiser isso, né, eu botei aqui, ó, vamos tirar por enquanto, vamos tirar. Ó, eu botei um comentário, barra, barra, em Scilab significa um comentário, então ele vai saltar essa linha aqui, ele não vai executar essa linha. E depois ele calcula a média, ele mostra a média. Então, ele inicia essa variável com 0 e vai, né, o for vai até 3, de 1 até 3, e vai pedindo os números ao usuário, vai somando. Aqui a média foi algo que eu coloquei depois aqui. O que era a soma, né? O programa pedia a soma. Depois o que eu fiz a média. Então, eu vou comentar tudo isso aqui e vou escrever aqui média, tá? Printf, a soma é percentual ponto 1 f, soma em, né? Seleção soma. Ok? Então, tudo isso que está verde, ele vai soltar. Então, vamos executar aqui para a gente ver como é que funciona. Vou apresentar aqui, porque senão o meu não consigo apresentar. Então, eu já executei o programa. Agora nós estamos na janela, vai aparecer agora para vocês a janela de comandos, que é onde ele pede os dados, né? Então, ele colocou aquela frase lá que nós escrevemos no programa. Qual o número a ser somado? Então, ele vai pedir 3 números, né? 5, 3, 4. Então, ele diz que a soma é 12. Certo? Então, esse é o código, né? Depois eu fiz algumas modificações, justamente para mostrar algumas variações. Por isso que eu vou mostrar para vocês. Então, por exemplo, vamos supor que a gente queira calcular a média. Então, a média, nós temos que modificar aqui, né?
Antes da média, vamos fazer o seguinte, ó, vamos supor que cada número digitado, o computador também imprima o valor digitado, tá? Vamos lá. Vou botar aqui. Vou mostrar aqui agora. Então, qual o número a ser somado, né? Opa, não mostrou. Vamos lá. Número 7, né? Aí ele imprimiu aqui, ó, 7, porque o anterior não imprimia, tá vendo? Mas aí nós colocamos lá esse comando, nós queríamos que ele confirmasse qual é o valor que foi digitado, por exemplo, né? O próximo valor, 5, aí ele também, aqui, não, ele já está fazendo a soma, ele está mostrando a soma, não o valor executado. Por isso que a gente tem que, a programação é importante, porque eu achei que ia digitar aqui o valor que foi digitado, mas não, ele está fazendo a soma. Então, se a gente quiser que imprima o valor digitado, a gente tem que modificar o programa, né? Nesse caso aqui, ele está fazendo a soma, ele está imprimindo o M. Por isso que eu falei errado ali para vocês. Mas dá para modificar também. Então, aqui, ó, porque veja bem, ele está fazendo a soma, ele está acrescentando todos os valores em um M. Então, se eu imprimir aqui, se eu mandar esse comando, ele vai imprimir sempre a soma, né? Não o valor que foi digitado. Se eu quisesse imprimir cada vez o valor digitado, o que é que eu teria que mudar aqui? Eu teria, né, observe, o valor que está sendo digitado é o X, então eu teria que botar X aqui, ó. Vamos lá ver? Ele vai imprimir o valor que a gente digitou. Vamos ver aqui. Então, em programação é bom a gente fazer as mudanças para observar como funciona, né? Como é que o programa funciona, se a gente vai cometer algum erro ou não, né? Então, ele está pedindo aqui novamente o número, né? Eu vou digitar 7. Aí, o que ele mostrou aqui, vocês vão ver que aqui ele está mostrando mesmo, não sei se está certo, deixa eu ver aqui. 5. Tá, tudo bem. Ele está mostrando, embora ele está falando no M, né? Ele está mostrando o X, né? Porque eu disse que ia ser o X, agora 3 aqui, ó. Ele sempre está mostrando o valor digitado. Então, é importante entender bem o que é que o programa faz para que a gente possa fazer, para que ele possa executar exatamente o que a gente quer. Então, aqui, ó, observe que eu disse que era M, né? Por isso que ele está imprimindo M, mas poderia ser X aqui, ó, poderia alterar aquilo de X, né? Mas tudo bem, vamos botar o M aqui. Se a gente quiser fazer uma média, por exemplo, né? Uma média final, podemos agora permitir isso aqui, ó, média. Se eu pegar o valor M, que é a soma de todos, e dividir por M, M o que é? É o número de elementos que eu fui digitando, então, digitando, né? Então, é a média aritmética simples. Então, aí a gente pode ainda imprimir, dizendo que a média é isso. Mas por que eu não quero imprimir aqui a soma? Só é a média. Né? Posso... Também não quero isso aqui. Eu quero que imprima a média. Certo? Então, eu vou imprimir isso aqui. Observe que aqui o printf tem um barra n. Esse barra n, o que é que significa? Que ele vai pular uma linha antes de imprimir essa frase aqui. Ele pula uma linha. Então, isso pode ser importante para organizar melhor a impressão, né? Então, vamos ver aqui. Ele vai pedir os valores, vai somando em n, depois ele calcula m dividido por n. Certo? Vamos lá.
Então, vamos o primeiro número. 9, né? Ele não falou, não mostrou nada, porque eu comentei aqueles valores lá, né? 9, 7, 5. Muito bem, ele deu lá a média 7. Não me falou nenhuma, mais nada, porque eu comentei todo o resto, então ele só deu a média. Se eu quiser mais alguma coisa, naturalmente, que eu tenho que fazer isso no quadro. Certo? Então, eu acho que é isso. E aqui escrevi uma coisa interessante. A gente poderia, por exemplo, pedir. Aqui a gente está definindo que a gente quer 3 números, né? Mas vamos supor que a gente queira que o usuário também diga quantos números ele quer que some, certo? Então, a gente pode botar aqui no início, vamos criar mais uma variável. Sei lá, número. 1 igual input, né? Porque quem vai fornecer é o usuário. Quantos números vamos somar? Faz uma pergunta lá para o usuário. Aí ele vai colocar na variável num, certo? Então, agora, no lugar de 3, nós vamos colocar a variável num, porque aí vai depender do que o usuário digitar aqui, certo? E também, aqui na divisão, aqui, ó, vai ser num, para ele fazer a média correta, ok? Então, vamos executar aqui. E agora, vamos apresentar. Então, essas variações que eu estou fazendo aqui para vocês é muito importante para vocês irem fazendo esse tipo de exercício, né? Porque a gente vai aprendendo a programar justamente assim. Então, a primeira coisa que ele está perguntando aqui é quantos números vamos somar? Ah, vamos botar 5. Ó, qual o número a ser somado? Agora ele vai começar a continuar com a programação, né? Que nós colocamos uma linha anterior que era quantos números. Agora ele vai pedir 5. Vamos ver aqui, ó. 3, 2, 5, 6, 4, né? Mais 1, né? 7. Muito bem. A média é 4,6. Então, como nós definimos 5, ele pediu 5. Certo? Vamos executar novamente. E ele está perguntando, quantos números queremos somar? 10 números. Certo? Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Olha lá, média 5,5. Ok? Entendido? Então é legal. Depois que a gente praticando assim, é legal porque você vai entendendo, né? Como é que funciona a programação, fazendo esse tipo de exercício, faz variações. É importante. Aqui é onde nós estávamos, né? Aí tem outros exercícios aqui, modificar o exemplo anterior para calcular e imprimir média simples, foi aquilo que nós já fizemos. Depois modifique para definir quantos números querem entrar, foi aquilo que nós acabamos de fazer. Aqui tem, inclusive, aqui o exemplo. Então, foi aquilo lá, quantos números serão inseridos? Então, o usuário digita, né, e coloca na variável W, e aqui a variável entra aqui, né, no for. E claro que para calcular a média tem que ser dividida por essa mesma variável. Então, tudo que tem número aqui
pode ser substituído por variáveis. Os programas, né, em geral, de computador são muito flexíveis. É claro que, por exemplo, eu preciso conhecer as funções para saber conhecer a sintaxe dele, né, para que eu possa escrevê-lo da forma correta. Se eu errar a sintaxe, ele não vai funcionar. Então tem muitos outros símbolos,